Imagine um livro tão poderoso que transcende o tempo, cruza fronteiras e toca milhões de vidas em cada canto do mundo. Um livro que fala de fé, esperança e a essência da humanidade. Esse livro, a Bíblia, é para muitos o guia espiritual mais importante, uma âncora em meio ao caos da vida. Mas agora, imagine viver em um lugar onde esse livro é proibido, onde simplesmente possuí-lo, lê-lo ou compartilhá-lo pode custar sua liberdade, ou até mesmo sua vida. Enquanto muitos de nós têm a liberdade de abrir uma Bíblia quando desejam, há milhões de pessoas que vivem em constante medo. Elas escondem suas escrituras como se fosse um crime, temendo ser descobertas. E tudo isso porque vivem em países onde a Bíblia é vista como uma ameaça. Mas por quê? O que faz com que um simples livro seja tão temido por governos e regimes? Hoje, nós vamos explorar os segredos sombrios por trás de 10 países onde a Bíblia é banida. Prepare-se para uma jornada que revelará as histórias de perseguição, coragem e fé inabalável. Histórias de homens e mulheres que arriscam tudo por um livro. Um livro que, para muitos, é mais valioso que o ouro, mais precioso que a própria vida. E ao longo dessa jornada, você descobrirá como a fé pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis, onde a palavra de Deus é silenciada pela força, mas nunca pelo coração daqueles que acreditam. Se você pensa que sua liberdade de adorar e de ler a Bíblia é garantida, este vídeo será um choque de realidade. Venha comigo e juntos vamos desvendar os segredos desses 10 países onde a Bíblia é proibida. Desde os primeiros séculos de sua existência, a Bíblia sempre foi mais do que apenas um livro. Suas palavras moldaram civilizações, inspiraram movimentos de liberdade e serviram como guia moral e espiritual para bilhões. Mas ao longo da história, seu impacto também foi visto como uma ameaça pelos poderosos. Em diversas épocas e lugares, reis, ditadores e até governos modernos decidiram que a palavra de Deus deveria ser silenciada, proibida. Mas por que a Bíblia, um livro de fé, seria considerada tão perigosa? A resposta é tão complexa quanto os lugares onde ela é banida. Em muitos países, o simples fato de acreditar em algo maior do que o governo pode ser interpretado como um ato de subversão. Em outros, onde religiões hegemônicas dominam, a Bíblia é vista como uma ameaça à tradição e à ordem estabelecida. Um fato comum em todos esses lugares é o medo. Os líderes temem o poder da Bíblia porque ela carrega consigo algo que não pode ser facilmente controlado: a liberdade de consciência. Dentro de suas páginas, as pessoas encontram esperança, dignidade e um senso de propósito que transcende qualquer regime, qualquer ideologia. Onde a Bíblia é lida, o medo perde sua força, porque a fé toma seu lugar. Em países autoritários, onde o controle absoluto sobre a população é o objetivo, permitir que o povo tenha acesso à Bíblia significa abrir uma porta para ideias de liberdade e justiça. As Escrituras, muitas vezes, denunciam a corrupção, a opressão e a tirania. Elas inspiram rebeliões silenciosas, fomentam coragem em corações antes dominados pelo medo. Para regimes ditatoriais, essa é uma força que deve ser sufocada. E depois temos as nações onde a religião oficial é tão enraizada que qualquer outra crença é vista como heresia. Nestes lugares, a Bíblia se torna um símbolo de dissidência, algo a ser eliminado para manter a pureza da fé dominante. Aqui, o medo não é só político, mas também religioso. Governos e líderes religiosos temem que as palavras da Bíblia possam abalar as fundações de suas crenças, levando pessoas a questionar aquilo que por gerações foi aceito sem hesitação. O curioso é que a Bíblia, em sua essência, prega amor, compaixão e justiça. Mas em países onde o poder é mantido à base da repressão, essas mesmas mensagens são vistas como ameaças. Onde a fé floresce, o medo do tirano enfraquece. E é por isso que, em muitos desses lugares, carregar uma Bíblia não é apenas um ato de devoção, é um ato de resistência. Mas o que acontece quando alguém ousa desobedecer? Quando, mesmo sob risco de prisão, tortura ou morte, alguém escolhe abrir suas páginas e ler suas palavras.
Em muitos desses países, a simples posse da Bíblia pode levar a consequências devastadoras. Prisioneiros de consciência, famílias separadas, comunidades inteiras perseguidas, tudo porque ousaram crer em algo maior do que o controle de um governo ou as tradições de uma religião oficial. Apesar dessas barreiras, a Bíblia continua a encontrar maneiras de chegar a essas nações, seja através de redes subterrâneas de contrabandistas ou através de plataformas digitais secretas. A palavra de Deus persiste. Ela atravessa fronteiras invisíveis, entra nas casas de crentes clandestinos e alimenta a esperança dos que vivem na sombra da opressão. Assim, ao falarmos sobre os 10 países onde a Bíblia é proibida, estamos falando de lugares onde a liberdade de expressão é sufocada, onde as pessoas vivem com medo de serem descobertas por sua fé. Mas também estamos falando de resiliência, de uma fé que não pode ser apagada por nenhuma lei ou regime. Porque, mesmo onde a Bíblia é proibida, ela continua viva no coração dos que acreditam. Número 1. Coreia do Norte. Imagine um lugar onde a simples posse de uma Bíblia pode significar sua prisão ou até sua execução. Um país onde a fé não é apenas reprimida, mas onde qualquer manifestação religiosa, que não seja o culto ao líder, é vista como uma ameaça ao Estado. Este lugar existe e se chama Coreia do Norte. Considerada uma das nações mais isoladas e repressivas do mundo, a Coreia do Norte é governada por um regime totalitário que controla todos os aspectos da vida de seus cidadãos. Lá, o governo exige lealdade absoluta ao seu líder supremo, Kim Jong-un, e a ideologia do Juche, que prega a autossuficiência e coloca o líder como uma figura quase divina. Neste sistema, não há espaço para qualquer outra fé ou crença. Na Coreia do Norte, a Bíblia é considerada uma ameaça direta ao regime. Ela representa uma visão de mundo totalmente oposta àquela que o governo quer que seu povo adote. Onde a Bíblia fala de esperança, de fé em Deus e de amor ao próximo, o regime norte-coreano prega lealdade incondicional ao líder, medo e obediência cega. A Bíblia, portanto, é vista como uma ferramenta de subversão, um objeto perigoso que pode abrir os olhos do povo para algo maior do que o governo. Para os norte-coreanos, o simples fato de possuir uma Bíblia é um ato de resistência. Um ato que pode ter consequências devastadoras. Se alguém for pego com uma Bíblia, o destino é quase sempre o mesmo: prisão, tortura e, em muitos casos, execução. E não apenas o indivíduo sofre, sua família inteira pode ser enviada para campos de trabalho forçado, onde são tratados como inimigos do Estado. Esses campos de prisioneiros são conhecidos como lugares de terror. Lá, os detentos são submetidos a trabalhos forçados extenuantes, desnutrição e condições desumanas. Tudo isso porque escolheram acreditar em algo diferente. Relatos de desertores revelam que, nesses campos, a fé é tratada como um crime tão grave quanto a traição. Ler a Bíblia, mesmo em segredo, é um risco que poucos ousam correr. Mas, mesmo sob tamanha opressão, a Bíblia ainda encontra seu caminho para dentro das fronteiras norte-coreanas. De maneiras quase inimagináveis, as escrituras são contrabandeadas para o país. Pequenos grupos de cristãos clandestinos, conhecidos como igrejas subterrâneas, se reúnem secretamente em casas, cavernas ou qualquer lugar isolado, onde podem ler as palavras sagradas sem serem descobertos. Mas o risco é sempre iminente. A qualquer momento, o governo pode descobrir esses grupos e suas vidas estariam imediatamente em perigo. Ainda assim, a fé persiste. Existem relatos de norte-coreanos que receberam uma página da Bíblia contrabandeada e a guardaram como se fosse o maior tesouro de suas vidas. Algumas famílias passam essas páginas de geração em geração, como uma herança secreta, uma fonte de esperança em meio à escuridão. Um caso notável é o de cristãos que cruzam a fronteira para a China em busca de refúgio. Lá, encontram missionários que lhes fornecem Bíblias, que muitas vezes são divididas em pequenos pedaços, contrabandeadas de volta para a Coreia do Norte de forma fragmentada. Cada página, cada versículo,
se torna uma luz em meio à opressão, um símbolo de resistência espiritual que o regime jamais poderá apagar completamente. Para o regime, a Bíblia não é apenas um livro, ela é vista como uma arma perigosa. Uma arma que desafia o controle absoluto que o governo tenta manter sobre sua população. E para os cristãos que vivem na clandestinidade, a Bíblia representa muito mais do que apenas palavras em uma página. Ela é um símbolo de liberdade, um chamado silencioso para algo maior do que a tirania e o medo que o cerca diariamente. E é por isso que, na Coreia do Norte, a Bíblia é banida, porque onde há fé, o medo perde seu domínio. Onde há esperança, o controle absoluto começa a se desfazer. O regime sabe disso. Eles sabem que, por mais que tentem, nunca conseguirão apagar completamente a chama da fé. Cada Bíblia contrabandeada, cada versículo memorizado em segredo, é uma pequena vitória contra a opressão. Assim, enquanto nós podemos abrir nossas Bíblias livremente, em países como a Coreia do Norte, a simples existência de uma Bíblia é um ato de coragem, uma resistência silenciosa que ecoa em corações que não podem ser silenciados. E essa resistência, invisível para o mundo exterior, continua a crescer, mesmo sob a mais brutal das repressões. Número 2. Arábia Saudita, uma terra rica em história, tradição e poder, o berço do Islã, lar das duas cidades mais sagradas do mundo muçulmano, Meca e Medina. Para milhões de muçulmanos ao redor do mundo, este é o lugar mais sagrado da terra. Mas, para os seguidores de outras religiões, como o cristianismo, a Arábia Saudita é um território cercado por leis estritas, onde a prática de outras crenças, incluindo o simples ato de possuir uma Bíblia, é proibida. No Reino Saudita, a lei islâmica, ou Sharia, não é apenas uma diretriz religiosa, mas a base de toda a estrutura política e social. É uma lei severa, que impõe rígidas normas de comportamento e prática religiosa. O Islã é a única religião permitida, e qualquer tentativa de introduzir ou praticar outra fé é vista como uma afronta ao Estado e à ordem religiosa. E é nesse contexto que a Bíblia se torna um objeto perigoso. Um símbolo de resistência espiritual em um país onde a lealdade à fé dominante é obrigatória. Você pode se perguntar, o que faz da Bíblia uma ameaça tão grande? A resposta está na crença profundamente enraizada de que o Islã é a verdade absoluta e que qualquer outro livro sagrado, especialmente a Bíblia, que prega uma mensagem diferente, pode desestabilizar essa crença. O governo saudita, em aliança com os líderes religiosos, acredita que a presença de Bíblias poderia minar a fé dos cidadãos, especialmente dos mais jovens, e introduzir o que consideram ser heresias em seu território sagrado. De fato, na Arábia Saudita, a importação, venda ou distribuição de Bíblias é estritamente proibida. Se alguém for pego com uma, pode ser multado, preso e até deportado se for estrangeiro. Para os cidadãos sauditas, a punição pode ser ainda mais severa, incluindo prisões longas e até execuções, dependendo da interpretação da lei islâmica. As autoridades têm olhos atentos e a polícia religiosa, conhecida como Mutava, monitora rigorosamente qualquer sinal de prática de outras religiões. No entanto, apesar dessas restrições brutais, a fé cristã ainda persiste no coração de muitos, especialmente entre os expatriados que vivem e trabalham na Arábia Saudita. Milhares de trabalhadores imigrantes vêm de países como as Filipinas, Índia e Etiópia, muitos deles cristãos. Para essas pessoas, viver em um país onde sua fé é reprimida se torna um verdadeiro teste de perseverança e coragem. Eles se reúnem secretamente em casas, apartamentos ou até nos desertos, formando igrejas clandestinas onde leem a Bíblia em segredo. Imagine isso: pequenos grupos de cristãos, longe de suas terras natais, longe de suas famílias, se reunindo em silêncio, sempre atentos ao menor sinal de perigo. Cada página da Bíblia que eles leem, cada oração sussurrada, pode ser a última se forem descobertos. Eles não têm templos, nem sinos de igrejas, nem liberdade para expressar sua fé em público. Mas o que têm é uma fé inquebrantável,
uma devoção que se recusa a ser silenciada pelas barreiras culturais e legais que o cercam. Mas como a Bíblia entra no reino saudita, se ela é proibida? Aqui é onde a história se torna ainda mais intrigante. A Bíblia, em sua forma física, é contrabandeada de várias maneiras. Alguns expatriados arriscam suas vidas trazendo cópias de seus países de origem, escondidas em malas e pacotes discretos. Outros recorrem a métodos mais modernos. Cópias digitais da Bíblia são armazenadas em celulares, tablets e pendrives, compartilhadas de forma clandestina para evitar a detecção. Ainda assim, o governo saudita está ciente dessas atividades, e a repressão é implacável. Há relatos de Bíblias sendo queimadas em praças públicas, trabalhadores estrangeiros sendo presos e deportados, e cidadãos sauditas sendo severamente punidos por sua conversão ao cristianismo ou por simplesmente possuir uma Bíblia. O ato de mudar de fé, de abandonar o Islã, conhecido como apostasia, é um dos crimes mais graves no país. Em alguns casos, pode resultar na pena de morte. No entanto, mesmo sob essas ameaças constantes, a Bíblia continua a circular em segredo, alimentando a fé daqueles que a encontram. Para muitos cristãos na Arábia Saudita, a Bíblia é mais do que um livro. É uma fonte de força espiritual, um guia que ilumina seus caminhos em um mundo que, para eles, é cheio de trevas. Eles sabem que a qualquer momento podem ser descobertos, mas isso não os impede de buscar conforto e esperança nas Escrituras. O poder da Bíblia, em um lugar como a Arábia Saudita, vai além das palavras impressas nas páginas. Ela representa a esperança de que, um dia, talvez, a liberdade religiosa possa existir onde antes havia repressão. Para aqueles que arriscam tudo para possuir uma Bíblia, ela é um símbolo de algo maior, algo que nenhum regime ou lei pode verdadeiramente controlar. A fé inabalável de que o amor de Deus é mais poderoso do que qualquer decreto. Na Arábia Saudita, a Bíblia permanece nas sombras, proibida e perseguida. Mas, como a história tem mostrado repetidas vezes, não importa quantas barreiras sejam erguidas, a fé continua a encontrar seu caminho, silenciosa, mas inabalável. E cada cristão que segura uma Bíblia nesse reino fechado é a prova viva de que a esperança não pode ser silenciada. Número 3. Afeganistão. Um país marcado por décadas de guerra, conflitos internos e uma luta constante pelo poder. No coração desta terra devastada pela violência, reina uma das formas mais rigorosas do Islã. Aqui, a Bíblia é vista não apenas como um livro, mas como uma ameaça. Uma ameaça que desafia a ordem religiosa e política estabelecida e, para muitos, um símbolo de traição à fé dominante. O Afeganistão, desde sua recente história, tem sido um lugar de intolerância religiosa extrema. Qualquer religião que não seja o Islã é suprimida de forma implacável, e o cristianismo, em particular, é considerado uma influência estrangeira indesejável. A posse de uma Bíblia pode levar a consequências fatais, especialmente para os afegãos que se convertem ao cristianismo. Em uma nação onde a identidade religiosa está profundamente entrelaçada com a identidade cultural e política, abandonar o Islã para seguir outra fé, como o cristianismo, é visto como o maior dos crimes, a apostasia. Ser cristão no Afeganistão é viver na sombra, escondido, em constante medo. A simples posse de uma Bíblia é perigosa, mas a conversão é uma sentença de morte. As autoridades, junto com as facções militantes que operam no país, não hesitam em aplicar a lei islâmica em sua forma mais severa. A Sharia aqui é clara. Qualquer muçulmano que se converte ao cristianismo é considerado um apóstata, e a punição, em muitos casos, é a execução. Mas como se pode imaginar, em um país onde o controle é tão rígido, como é que a Bíblia chega ao Afeganistão? A resposta é surpreendentemente corajosa. Cristãos estrangeiros, muitos dos quais missionários, têm arriscado suas vidas para contrabandear cópias da Bíblia para o país. Eles sabem que, se forem descobertos, as consequências podem ser terríveis, desde a prisão até a morte. E para os poucos afegãos que praticam o cristianismo em segredo, a Bíblia é mais do que um livro sagrado.
Ela é uma prova de sua fé, um elo com Deus em meio a uma realidade de opressão. No Afeganistão, a comunidade cristã é quase invisível. A maioria dos cristãos se esconde nas sombras, vivendo suas vidas como muçulmanos aos olhos da sociedade, enquanto em segredo se reúnem em pequenos grupos para orar e ler as Escrituras. São poucos, muito poucos, mas eles existem. Suas igrejas não têm paredes de pedra, seus cânticos não ecoam pelas ruas, e suas preces são sussurradas no silêncio da noite. Eles sabem que qualquer sinal de sua fé pode ser o fim. Para esses cristãos secretos, possuir uma Bíblia em suas casas é um ato de extrema coragem. A Bíblia é escondida, muitas vezes enterrada sob o chão, ou guardada em dispositivos digitais criptografados, fora do alcance das autoridades. A paranoia constante de ser descoberto pesa sobre eles. Cada reunião, cada oração em grupo é um risco. Mas, mesmo sob o peso da perseguição, esses fiéis se mantêm firmes, acreditando que a sua fé em Deus vale mais do que a própria vida. E há ainda outro fator: o Talibã, que continua a exercer uma influência imensa sobre a sociedade afegã, é conhecido por sua brutalidade em relação àqueles que abandonam o Islã. Para eles, a Bíblia representa a incursão de forças estrangeiras, uma ameaça à ordem islâmica que governam com um punho de ferro. Convertidos ao cristianismo enfrentam não apenas a rejeição de suas famílias e comunidades, mas também a violência do próprio governo e de grupos militantes. Muitos são capturados, torturados e até mortos. Mas, ainda assim, há esperança. A Bíblia continua a encontrar seu caminho, de forma clandestina, para dentro das fronteiras do Afeganistão. Os cristãos afegãos, mesmo em minoria extrema, continuam a acreditar na mensagem de amor, perdão e redenção que a Bíblia traz. Para eles, a palavra de Deus é uma luz em meio à escuridão opressiva que envolve o país. Ela oferece conforto, propósito e uma promessa de que, um dia, a verdade triunfará sobre a perseguição. No Afeganistão, a Bíblia é um símbolo proibido, uma ameaça à ordem estabelecida. Mas para aqueles que acreditam, ela é uma âncora de esperança, uma promessa de que sua fé pode sobreviver, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Eles sabem que a Bíblia, com suas palavras sagradas, é mais poderosa do que qualquer regime que tente apagá-la. E em seus corações, ela brilha como uma chama que, por mais que tentem extinguir, jamais se apaga. Número 4. Somália. Uma terra de vastas planícies desérticas, litoral infinito e cidades devastadas pela guerra. Um país que, por décadas, lutou contra a fome, a pobreza e o caos político. Mas, no coração deste cenário sombrio, há uma luta ainda mais feroz, a batalha pela fé. Aqui, onde a lei islâmica governa com punho de ferro, a simples posse de uma Bíblia pode ser uma sentença de morte. Na Somália, a Bíblia é muito mais do que um livro proibido. Ela é vista como uma declaração de rebeldia contra a estrutura religiosa e política do país. A religião dominante, o Islã, é imposta a todos os níveis da sociedade somali, e qualquer desvio dessa crença é tratado com severidade. Se há um lugar no mundo onde ser cristão é um risco de vida diário, esse lugar é a Somália. O país não tem um governo central forte, mas uma teia de milícias, incluindo o grupo extremista Al-Shabaab, que controla amplas partes do território e impõe uma interpretação brutal da lei islâmica. Al-Shabaab, conhecido por seus métodos violentos e extremistas, considera a presença da Bíblia e dos cristãos como uma ameaça direta à pureza do Islã que tentam preservar. Nas áreas sob seu controle, eles impõem um regime de medo. Qualquer pessoa suspeita de possuir uma Bíblia ou de praticar o cristianismo é imediatamente marcada como alvo. Capturas, torturas e execuções sumárias são comuns. Não há espaço para misericórdia. A simples menção de outra fé é um ato considerado herético. Para os cristãos na Somália, viver sua fé significa viver em total segredo. Não há igrejas públicas, nem congregações visíveis. Tudo acontece nas sombras. As reuniões são pequenas e clandestinas,
muitas vezes compostas por apenas 2 ou 3 pessoas, que se arriscam a se encontrar em locais isolados. A Bíblia, nesse contexto, é o maior tesouro espiritual e, ao mesmo tempo, o maior risco que um cristão pode ter em mãos. Imagine viver em um lugar onde ter uma Bíblia escondida em sua casa pode custar não apenas sua vida, mas também a vida de sua família. Onde crianças são ensinadas desde cedo a denunciar qualquer pessoa que se desvie da fé islâmica. Onde os próprios vizinhos, por medo ou convicção, podem se tornar seus delatores. Esse é o cenário sombrio em que os cristãos da Somália vivem, onde a fé é uma luta diária pela sobrevivência. Os poucos cristãos somalis que existem no país vivem com medo constante. As comunidades cristãs que restam são extremamente pequenas e dispersas. Muitos são forçados a fingir publicamente que são muçulmanos, enquanto praticam sua fé em segredo. E para aqueles que se convertem ao cristianismo, o perigo é ainda maior. A conversão é vista como uma traição absoluta ao Islã e ao clã, algo que deve ser corrigido com a morte. Al-Shabaab não é a única ameaça. A própria sociedade somali, profundamente enraizada na tradição islâmica, considera qualquer tentativa de espalhar o cristianismo como uma intrusão externa. Missionários que tentam entrar no país são vistos como inimigos, espiões do Ocidente. Aqueles que são pegos distribuindo Bíblias ou pregando o Evangelho são geralmente mortos, sem julgamento, pelas milícias locais ou até mesmo por moradores. No entanto, apesar desse ambiente de perseguição implacável, há aqueles que continuam firmes em sua fé. Para eles, a Bíblia é uma fonte de força inabalável, uma âncora de esperança em meio ao caos. Eles sabem que cada palavra da Escritura que leem pode ser a última que verão. Cada oração que fazem pode ser sua última. Mas ainda assim, eles continuam. Por quê? Para esses cristãos, a mensagem da Bíblia é mais forte do que o medo da morte. No mundo escondido dos cristãos somalis, a Bíblia representa uma verdade que não pode ser silenciada, por mais que os extremistas tentem. Ela é passada de mão em mão, lida às escondidas, em voz baixa, no silêncio da noite. E mesmo que muitas Bíblias sejam destruídas, a fé nelas contida continua a se espalhar, de coração em coração. O futuro para os cristãos na Somália é incerto, e o risco de perseguição só aumenta com o passar do tempo. Mas enquanto houver uma única Bíblia, um único cristão disposto a resistir, a palavra de Deus continuará viva, mesmo nas terras mais áridas e hostis. Na Somália, onde a escuridão parece impenetrável, a fé, como uma chama escondida, ainda brilha, mesmo que apenas por aqueles que ousam olhar para além do medo. A Somália pode ser um dos lugares mais perigosos para possuir uma Bíblia, mas para aqueles que acreditam, o poder dessa palavra é algo que nem o mais brutal dos regimes pode apagar. A Bíblia, neste país devastado, continua sendo um símbolo de resistência espiritual e uma esperança silenciosa para os que sofrem. Número 5. Paquistão. Uma terra de paisagens deslumbrantes e uma rica tapeçaria cultural, onde a história e a modernidade colidem. Mas, por trás da beleza de suas montanhas e da riqueza de sua herança, há uma realidade sombria: a opressão religiosa. Aqui, a Bíblia é um livro que pode custar vidas, e a liberdade de crença é uma miragem em um deserto de intolerância. No Paquistão, o Islã não é apenas a religião predominante, mas o coração da identidade nacional. A Constituição do país estabelece o Islã como a religião do Estado, e qualquer desvio dessa norma é rapidamente tratado com severidade. O cristianismo, embora presente por séculos, é frequentemente alvo de discriminação e violência. A lei da blasfêmia, uma das mais temidas do país, penaliza severamente aqueles que são considerados desrespeitosos em relação ao Islã. E, muitas vezes, essas acusações são usadas como armas contra minorias religiosas. Acusações de blasfêmia podem surgir de qualquer lugar, frequentemente alimentadas por rivalidades pessoais, disputas de terra ou preconceitos arraigados. Cristãos, hindus e outras minorias religiosas vivem sob a constante sombra desse medo. A simples posse de uma Bíblia pode ser interpretada como uma ofensa,
E aqueles que se atrevem a pregar ou compartilhar sua fé correm o risco de enfrentar não apenas a prisão, mas a violência de turbas enfurecidas. Nos últimos anos, diversos casos de linchamento de cristãos foram registrados, todos sob o manto da blasfêmia. As comunidades cristãs no Paquistão são pequenas e vulneráveis, muitas vezes enclausuradas em guetos de medo. Igrejas são frequentemente alvo de ataques, e os fiéis são forçados a se reunir em locais secretos para evitar a detecção. A vida religiosa, que deveria ser uma expressão de fé e liberdade, se transforma em uma questão de sobrevivência. Cada culto, cada oração é um ato de bravura, uma declaração silenciosa de resistência. No entanto, a resiliência é a marca registrada dos cristãos paquistaneses. Muitos, apesar das ameaças, continuam a viver sua fé com coragem e determinação. Igrejas clandestinas se tornam lares de esperança e amor, onde a Bíblia é lida com fervor e as promessas de Deus são compartilhadas. Para esses cristãos, a Bíblia não é apenas um livro, é uma fonte de esperança em meio ao desespero. As histórias de perseguição são profundamente dolorosas, mas também revelam a força e a fé inabaláveis de uma comunidade que se recusa a ser silenciada. Em um país onde a liberdade religiosa é apenas um sonho distante, os cristãos encontram maneiras criativas de expressar sua fé. Eles se reúnem em pequenos grupos, muitas vezes em casas de amigos ou em locais seguros, onde podem compartilhar testemunhos e ler as Escrituras em segredo. Cada ato de fé é um lembrete de que a luz pode brilhar, mesmo nas trevas mais profundas. Em 2018, o caso de Asia Bibi, uma mulher cristã acusada de blasfêmia, atraiu a atenção internacional. Após anos de prisão, ela foi finalmente absolvida, mas não sem enfrentar uma onda de ameaças e hostilidade. A luta de Ásia se tornou um símbolo da opressão que muitos cristãos enfrentam diariamente. Sua história, como tantas outras, é um testemunho de perseverança em meio à perseguição. Apesar dos desafios, há uma onda crescente de solidariedade em todo o mundo em apoio aos cristãos paquistaneses. Organizações internacionais trabalham incansavelmente para fornecer assistência e advogar pela liberdade religiosa. A esperança é que, com o tempo, o Paquistão possa evoluir para um lugar onde todas as crenças possam coexistir em paz e harmonia. No Paquistão, a Bíblia continua a ser uma luz de esperança em um mar de escuridão. Para aqueles que a seguram em suas mãos, ela simboliza não apenas a fé, mas também a resistência e a coragem diante da adversidade. Enquanto houver cristãos dispostos a lutar por sua fé, a mensagem de amor e perdão contida na Bíblia permanecerá viva, uma chama que não pode ser apagada, mesmo sob as condições mais hostis. Número 6. Iêmen. Uma terra de contrastes, onde antigas civilizações se encontram com a dura realidade da guerra e da pobreza. Nas ruas de Sanã, no meio das ruínas e da poeira, a fé é um farol de esperança, mas também um motivo de perseguição. Aqui, a Bíblia é mais do que um texto sagrado, é um símbolo de resistência em um país onde o cristianismo é quase invisível e extremamente perigoso. No Iêmen, a maioria da população é muçulmana e a conversão ao cristianismo é vista como uma traição. O Islã é não apenas uma religião, mas uma parte integral da identidade nacional. Com a escalada do conflito civil, a situação para os cristãos se tornou ainda mais precária. Grupos extremistas e milícias competem pelo controle, e aqueles que ousam seguir a fé cristã enfrentam não apenas a discriminação, mas a brutalidade física e psicológica. Desde a eclosão da guerra civil em 2015, a vida no Iêmen se transformou em um pesadelo. Com a crise humanitária se aprofundando, os cristãos que ainda habitam o país vivem sob a constante ameaça de perseguição. A presença de grupos como a Al-Qaeda e o ISIS no Iêmen intensificou essa perseguição, e os que se convertem ao cristianismo são frequentemente alvos de violência. Muitos são forçados a se esconder, vivendo em constante medo de serem descobertos. Os relatos de cristãos que enfrentam ameaças são alarmantes. Testemunhas falam de sequestros, torturas e até mesmo execuções. A Bíblia, que deveria ser uma fonte de conforto e esperança, é frequentemente um sinal de morte.
Cristãos que se reúnem em grupos secretos sabem que, a qualquer momento, a situação pode se tornar fatal. Cada culto, cada reunião, é uma demonstração de coragem e fé, em um ambiente onde até a simples posse de uma Bíblia pode ser considerada um ato de rebeldia. Apesar do medo, a fé cristã persiste nas sombras do Iêmen. Pequenos grupos se reúnem em segredo, em casas ou locais isolados, onde podem compartilhar suas crenças sem medo de serem descobertos. Cada Bíblia que circula entre eles é um tesouro, uma fonte de força em meio ao desespero. Para os cristãos iemenitas, cada oração é uma batalha, uma afirmação de que, mesmo em meio à escuridão, a luz da fé ainda brilha. As histórias de vida cristã no Iêmen são frequentemente marcadas por dor e perda, mas também por resiliência. Existem aqueles que arriscam suas vidas para ajudar os necessitados, independentemente de crenças religiosas. Igrejas clandestinas, embora raras, se tornam oásis de esperança, onde a fé é praticada e celebrada em segredo. As comunidades cristãs podem ser pequenas, mas sua determinação é imensa. Um exemplo notável é o trabalho de organizações de ajuda humanitária que operam no Iêmen, tentando levar assistência a todos, incluindo minorias religiosas. Elas não apenas fornecem alimentos e medicamentos, mas também se esforçam para criar um espaço seguro para os cristãos e outras minorias religiosas. Em um país dilacerado pela guerra, a ajuda humanitária é uma luz de esperança em um mar de desespero. Enquanto a guerra continua e a crise humanitária se aprofunda, os cristãos do Iêmen permanecem firmes em sua fé. Eles sabem que a luta é longa, mas a esperança nunca morre. A Bíblia, mesmo que escondida sob a poeira das ruínas, continua a ser uma fonte de consolo e resistência. No Iêmen, onde a vida pode ser desafiadora e o futuro incerto, a fé cristã é uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, o espírito humano e a busca pela verdade podem prevalecer. A Bíblia, apesar dos riscos, continua a inspirar e guiar aqueles que acreditam, lembrando a todos nós que a luz pode brilhar, mesmo nas trevas mais densas. Número 7. Líbia. Uma nação rica em história e cultura, onde as areias do deserto escondem vestígios de civilizações antigas. Mas, em meio a essa beleza, a realidade contemporânea é marcada por conflitos e incertezas. Aqui, a Bíblia e a fé cristã enfrentam desafios que vão além da mera discriminação. São uma questão de vida ou morte. Em um país onde a fé islâmica é a única permitida, ser cristão é um ato de coragem extrema. Após a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011, a Líbia mergulhou em um caos sem fim. A instabilidade política e a luta pelo poder entre facções rivais criaram um ambiente onde a violência se tornou a norma. Neste contexto, as minorias religiosas, especialmente os cristãos, são frequentemente alvos de perseguição. Em um país onde a religião é um tema central na identidade nacional, a presença de qualquer outra fé é vista como uma afronta. No cenário da Líbia, a situação para os cristãos é desesperadora. A maioria dos libaneses é muçulmana, e a lei islâmica é imposta com rigidez. A simples posse de uma Bíblia pode ser considerada um crime, e a prática do cristianismo é geralmente forçada a ocorrer nas sombras. Igrejas são raras, e os poucos cristãos que existem vivem com medo constante de serem descobertos. A intolerância religiosa se manifesta em violência aberta, e muitos cristãos são obrigados a se esconder, temendo pela própria vida. As histórias de perseguição são alarmantes. Relatos de cristãos sequestrados, torturados e até executados por milícias extremistas são comuns. Os cristãos na Líbia, muitos dos quais são expatriados ou convertidos, enfrentam um dilema angustiante: praticar sua fé em segredo ou arriscar suas vidas. As igrejas clandestinas são formadas em pequenos grupos, onde os fiéis se reúnem em casas ou em locais isolados. Cada culto é um ato de bravura, uma afirmação de que a fé não pode ser silenciada, mesmo sob ameaça constante. Apesar do medo que permeia a vida dos cristãos na Líbia, muitos continuam a viver sua fé. Cada Bíblia, cada oração compartilhada, é uma resistência silenciosa à opressão.
Para eles, a mensagem de amor e esperança contida nas Escrituras é um farol que não pode ser apagado. Através de reuniões secretas e cultos clandestinos, eles se apoiam mutuamente, criando uma comunidade de fé que se recusa a desaparecer. Um aspecto notável é a solidariedade entre os cristãos líbios e os expatriados. Mesmo em meio ao caos, há esforços de apoio mútuo. Organizações humanitárias internacionais tentam entrar no país para ajudar aqueles que sofrem. Fornecendo abrigo e assistência, elas se tornam o elo vital de esperança para aqueles que vivem em constante medo. A luta pela liberdade religiosa na Líbia é um desafio global, e a ajuda externa é um lembrete de que a solidariedade não tem fronteiras. Enquanto a Líbia enfrenta desafios profundos, as histórias de cristãos que se mantêm firmes em sua fé são testemunhos de força e resiliência. Eles são frequentemente invisíveis para o mundo, mas suas vidas são repletas de coragem. Em um contexto tão adverso, a Bíblia se torna um símbolo poderoso de resistência e esperança. Para aqueles que acreditam, ela representa a luz que não pode ser extinta, mesmo nas trevas mais densas. Na Líbia, a fé cristã enfrenta um dos maiores desafios de sua história. Mas a determinação daqueles que acreditam é uma prova de que a esperança nunca morre. Mesmo nas condições mais adversas, a mensagem da Bíblia permanece viva, ecoando nas areias do deserto e nas ruínas das cidades. Cada coração que se volta para Deus, cada oração sussurrada em segredo, é um lembrete poderoso de que a fé, embora desafiada, ainda pode brilhar intensamente, mesmo nas noites mais escuras. Número 8. Irã. Uma terra de rica herança cultural, onde a poesia, a filosofia e a arte floresceram ao longo dos séculos. No entanto, sob essa beleza ancestral, existe uma realidade sombria: a repressão religiosa. Neste país, a Bíblia e a fé cristã enfrentam desafios inimagináveis, em um ambiente onde o Islã é não apenas a religião predominante, mas a pedra angular da identidade nacional. Após a Revolução Islâmica de 1979, o Irã tornou-se uma república islâmica, e a vida para os não-muçulmanos, especialmente os cristãos, mudou drasticamente. O governo impõe uma interpretação rígida da lei islâmica, e qualquer desvio dessa norma é tratado com severidade. Os cristãos, que representam uma minoria no país, vivem sob constante vigilância. O simples ato de praticar a fé cristã pode resultar em consequências severas, incluindo prisão, tortura ou até mesmo a pena de morte. No Irã, a conversão ao cristianismo é considerada uma traição, e os que se convertem enfrentam a dura realidade de serem vistos como traidores da nação. Igrejas estão frequentemente sob ataque, e muitos cristãos se reúnem em segredo, temendo que a polícia religiosa os descubra. A posse de uma Bíblia pode ser vista como um ato subversivo, e as reuniões de culto se tornam arriscadas, muitas vezes realizadas em casas, longe dos olhos da sociedade. As histórias de perseguição no Irã são alarmantes. Cristãos foram presos simplesmente por compartilharem sua fé ou por organizarem cultos em casa. Relatos de tortura e maus-tratos em prisões são comuns, e muitos que ousam falar contra o regime enfrentam represálias brutais. A brutalidade do sistema judicial é um forte desincentivo para a prática da fé. Aqueles que se atrevem a desafiar a ordem estabelecida o fazem com o coração pesado, cientes de que cada ato de fé pode custar suas vidas. No entanto, mesmo em meio a esse clima de medo, a fé cristã persiste. Os cristãos iranianos se reúnem em pequenos grupos, onde podem compartilhar suas experiências e orações, longe da vigilância. A Bíblia se torna um símbolo de esperança e resiliência, oferecendo conforto em tempos de dor. Cada encontro clandestino é um ato de bravura, uma demonstração de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a fé não pode ser apagada. Um exemplo tocante é o crescimento das igrejas domésticas no Irã. Embora a prática do cristianismo oficial seja severamente restrita, muitos iranianos buscam um relacionamento pessoal com Deus, através de reuniões secretas em lares. Essas pequenas comunidades se tornam refúgios de esperança, onde a fé é praticada com fervor e amor.
Para eles, cada ato de fé é uma resistência silenciosa ao regime opressor. Em meio a essa luta, organizações internacionais e ativistas de direitos humanos trabalham incansavelmente para ajudar os cristãos perseguidos no Irã. Campanhas de conscientização e esforços diplomáticos buscam pressionar o governo iraniano a respeitar a liberdade religiosa. Essas iniciativas são cruciais para garantir que a voz dos cristãos iranianos seja ouvida e que sua luta não seja em vão. Enquanto a opressão continua, a resiliência dos cristãos no Irã é um testemunho poderoso da força da fé. Eles vivem com a esperança de que, um dia, o Irã se tornará um lugar onde todas as crenças possam coexistir em paz. Para muitos, a Bíblia é mais do que um texto sagrado. É um símbolo de liberdade e um guia em tempos de trevas. No Irã, a fé cristã enfrenta um dos maiores desafios de sua história. Mas, para aqueles que acreditam, cada oração é uma promessa de que a luz pode brilhar mesmo nas noites mais escuras. A Bíblia, apesar dos riscos, continua a inspirar e guiar os corações dos que buscam a verdade. Cada ato de fé, cada encontro clandestino, é um lembrete poderoso de que a esperança e a fé são forças indomáveis, que podem resistir a qualquer opressão. Número 9. Eritreia. Uma nação de paisagens deslumbrantes e rica história, marcada por um passado de luta pela independência. Contudo, por trás de suas belezas naturais e tradições, esconde-se uma realidade sombria: a repressão religiosa. Neste pequeno país, no chifre da África, a fé cristã enfrenta uma das perseguições mais severas do mundo, em um ambiente onde o governo controla rigidamente todos os aspectos da vida de seus cidadãos. Desde que conquistou a independência em 1993, a Eritreia tem sido governada por um regime autoritário que não tolera dissidência. A Constituição de 1997 garante a liberdade religiosa, mas na prática, a situação é drasticamente diferente. Apenas 4 religiões são oficialmente reconhecidas: a Igreja Ortodoxa Eritreia, o Islã, a Igreja Católica e as igrejas luteranas. Qualquer outro grupo religioso é considerado ilegal, e aqueles que se desviam dessa norma enfrentam severas consequências. Os cristãos que pertencem a denominações não reconhecidas, como os evangélicos, vivem sob constante vigilância. Muitos são alvo de prisões arbitrárias, e as condições nas prisões são desumanas. Relatos de tortura, abusos físicos e psicológicos são comuns, e muitos prisioneiros passam anos encarcerados sem julgamento. Para os cristãos na Eritreia, a simples posse de uma Bíblia pode resultar em prisão e severa punição. As igrejas clandestinas são frequentemente alvo de batidas policiais, e as reuniões são realizadas em segredo, longe dos olhos do governo. As histórias de perseguição são alarmantes e desoladoras. Muitos cristãos foram forçados a se esconder, abandonando suas casas e famílias para evitar a prisão. Aqueles que são pegos pelas autoridades muitas vezes enfrentam não apenas a prisão, mas também a perda de emprego e a destruição de suas vidas. Em um ambiente onde a desconfiança é a norma, a fé se torna uma carga pesada, e a luta pela liberdade religiosa é uma batalha constante. No entanto, mesmo em meio a essa opressão, a fé cristã persiste. Os cristãos eritreus se reúnem em pequenos grupos, onde podem compartilhar sua fé e apoiar uns aos outros em meio à perseguição. A Bíblia, embora ilegal, continua a ser um símbolo de esperança, e cada oração é um ato de coragem. Para esses fiéis, cada encontro é um lembrete de que a fé não pode ser extinguida, mesmo sob a ameaça constante de violência. Uma luz de esperança brilha através da escuridão na Eritreia. Organizações internacionais de direitos humanos e grupos de apoio trabalham incansavelmente para chamar a atenção para a situação crítica dos cristãos no país. Campanhas de conscientização e esforços diplomáticos buscam pressionar o governo a respeitar a liberdade religiosa. Essas iniciativas são cruciais para garantir que as vozes dos eritreus perseguidos sejam ouvidas. Enquanto a Eritreia enfrenta um futuro incerto, as histórias de resiliência e fé são um testemunho poderoso do espírito humano. Para muitos cristãos,
A esperança está arraigada em suas crenças, e a Bíblia continua a ser uma fonte de força em tempos de tribulação. Cada ato de fé, mesmo que realizado em segredo, é uma declaração de que, apesar da opressão, a luz da esperança ainda brilha. No final das contas, a Eritreia nos ensina que a fé pode resistir à adversidade mais extrema. Mesmo em meio a um regime que busca silenciar a verdade, a resiliência daqueles que acreditam é um poderoso lembrete de que a esperança nunca morre. Cada oração, cada culto clandestino, é um testemunho de que, mesmo nas condições mais desumanas, o amor e a fé podem prevalecer, iluminando o caminho em meio à escuridão. Número 10. Maldivas. Quando pensamos nas Maldivas, o que vem à mente são praias paradisíacas, águas cristalinas e resorts de luxo. Para muitos, este arquipélago no Oceano Índico é o retrato da tranquilidade e da beleza tropical. Mas por trás desse cenário de tirar o fôlego, esconde-se uma realidade sombria para aqueles que querem praticar sua fé fora do Islã. Neste paraíso, a Bíblia é uma presença proibida, uma ameaça silenciosa à unidade religiosa do país. As Maldivas, conhecidas por suas ilhas deslumbrantes, também são uma das nações mais severas quando se trata de liberdade religiosa. A Constituição do país afirma claramente que ser maldivo é sinônimo de ser muçulmano. Não há espaço para outra religião, e qualquer tentativa de praticar ou divulgar outra fé é considerada uma ofensa grave. Nesse contexto, possuir uma Bíblia, ou até mesmo discutir o cristianismo, pode resultar em sérias consequências. O governo maldivo impõe um controle rígido sobre a prática religiosa em todo o arquipélago. Qualquer forma de proselitismo é estritamente proibida, e os cidadãos são constantemente monitorados para garantir que permaneçam dentro das diretrizes religiosas do Islã. Para os Maldivos, mudar de religião é impensável. A apostasia, abandonar o Islã para seguir outra crença, não é apenas ilegal, mas também um tabu social, que pode levar ao ostracismo e até à perda de cidadania. Enquanto os turistas podem até trazer suas Bíblias, desde que não tentem distribuí-las, para os cidadãos maldivos a realidade é muito diferente. Qualquer um que for pego com uma Bíblia pode enfrentar multas, prisão e até o exílio. A lei islâmica regula a vida cotidiana dos Maldivos, e a prática de qualquer fé fora do Islã é vista como uma ameaça à identidade nacional e à coesão social. Para muitos, isso pode parecer contraditório. Como um lugar tão sereno e encantador pode ser tão severo em suas políticas religiosas? A resposta está na tentativa do governo de manter a pureza religiosa e cultural em meio ao mundo globalizado. As Maldivas têm uma longa história de interação com o comércio e o turismo internacionais, e o governo teme que a introdução de outras religiões possa desestabilizar o frágil equilíbrio religioso que sustenta o país. Nos bastidores desse paraíso tropical, há relatos de cristãos que praticam sua fé em segredo. Para eles, cada encontro em grupo, cada oração silenciosa, é um risco. Eles sabem que, se forem descobertos, a punição pode ser severa. Missionários que tentam introduzir a Bíblia nas Maldivas enfrentam obstáculos consideráveis, e muitos foram expulsos ou presos por tentar compartilhar sua fé. Mas, assim como em outros países onde a Bíblia é proibida, a fé persiste. Para os cristãos nas Maldivas, a Bíblia, embora escondida, continua a ser uma fonte de inspiração e esperança. Ela é um símbolo de liberdade espiritual, mesmo em um lugar onde essa liberdade é negada. Embora as palavras da Bíblia possam estar trancadas atrás de portas fechadas, seu impacto é sentido em corações que se recusam a serem silenciados. As Maldivas, por mais que tentem proteger sua identidade religiosa, não conseguem apagar o desejo humano por conexão espiritual. E cada vez que uma Bíblia entra em uma dessas ilhas, ela carrega consigo uma mensagem de esperança, uma promessa de que, mesmo nas condições mais severas, a fé encontra seu caminho. No fundo desse paraíso, a Bíblia é uma luz invisível, brilhando discretamente na escuridão das restrições. As Maldivas podem ser um paraíso terrestre para os turistas, mas para aqueles que desejam praticar o cristianismo,
É um campo minado de restrições e perigos. Ainda assim, a fé persiste, mesmo nas profundezas desse arquipélago, como uma chama que se recusa a ser extinta. O mundo está repleto de desafios, e um dos mais alarmantes é a perseguição religiosa. Ao longo desta jornada, exploramos os 10 países onde a Bíblia é proibida e onde a fé cristã enfrenta severas adversidades. Mas, o que isso significa para nós, em um contexto global? Qual é o impacto dessa perseguição nas nossas vidas e na sociedade como um todo? Quando falamos sobre a proibição da Bíblia, não se trata apenas de um problema localizado. Este é um sintoma de um mal maior, a intolerância. Em uma era em que a comunicação global é instantânea e as vozes podem ser ouvidas em qualquer parte do mundo, é chocante perceber que, em pleno século XXI, milhões de pessoas ainda são forçadas a esconder suas crenças mais profundas. A perseguição religiosa não é apenas uma questão de fé, é uma violação dos direitos humanos mais fundamentais. As histórias que ouvimos de cristãos na Coreia do Norte, no Irã, na Arábia Saudita e em outros países, são um testemunho do que muitos enfrentam diariamente. A brutalidade da repressão pode levar à dor e ao desespero, mas, em muitos casos, também resulta em uma fé mais profunda e em um compromisso inabalável com a verdade. É um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a crença e a esperança podem florescer em meio à opressão. E é aqui que entramos em cena. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa luta pela liberdade religiosa. A conscientização é a primeira etapa. Precisamos nos informar e informar os outros sobre a realidade que muitos cristãos enfrentam ao redor do mundo. Nossas vozes, quando unidas, podem criar uma onda de mudança que transcende fronteiras. Através de ações concretas, como apoiar organizações que trabalham pela liberdade religiosa, pressionar nossos governos a agir e rezar pelos que sofrem, podemos ser parte da solução. Mas o impacto global vai além da liberdade religiosa. A perseguição da fé é um reflexo da desumanização que ocorre quando ignoramos as experiências e as vozes dos outros. A intolerância não se limita a questões religiosas. Ela se estende a todas as formas de discriminação, incluindo raça, etnia, gênero e orientação sexual. Quando permitimos que a intolerância se espalhe, não apenas negamos a dignidade dos outros, mas também comprometemos a nossa própria liberdade e humanidade. Como sociedade, somos chamados a abraçar a diversidade e a promover a inclusão. A fé cristã, em sua essência, é uma mensagem de amor, compaixão e respeito por todos os seres humanos. Quando apoiamos a liberdade religiosa, não estamos apenas defendendo uma crença. Estamos defendendo o direito de cada indivíduo de viver de acordo com suas convicções. Este é um princípio fundamental da dignidade humana. Na nossa busca por um mundo mais justo e humano, somos todos responsáveis. A nossa compaixão deve se estender além de nossas próprias comunidades. Precisamos ouvir as histórias daqueles que enfrentam a opressão e dar espaço para que suas vozes sejam ouvidas. A solidariedade é uma força poderosa, e a mudança começa quando nos unimos em torno de uma causa comum, a defesa da liberdade de crença. Enquanto refletimos sobre as realidades enfrentadas pelos cristãos em países onde a Bíblia é proibida, devemos também lembrar que a fé tem o poder de transformar vidas, comunidades e até mesmo nações. As histórias de resistência e coragem são exemplos poderosos de que a luz pode brilhar, mesmo nas trevas mais densas. Cada ato de fé é uma semente plantada, que pode um dia florescer em esperança e liberdade. Que possamos nos tornar vozes de esperança e justiça para aqueles que não têm voz. Que possamos nos unir em um esforço global para promover a liberdade religiosa e a dignidade humana. E que, juntos, possamos construir um futuro onde todos possam viver suas crenças sem medo e onde a fé possa ser uma fonte de luz em vez de uma causa de divisão. A mudança começa agora, e cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Em cada um desses lugares, a fé cristã enfrenta não apenas perseguição, mas também um verdadeiro teste de resiliência e coragem. Para milhões de cristãos ao redor do mundo, a Bíblia não é apenas um livro, é um símbolo de esperança,
liberdade e um vínculo inquebrantável com Deus. Os relatos de perseguição que exploramos revelam a força indomável da fé humana diante da adversidade. Em cada história de sofrimento, encontramos também narrativas de coragem e resistência. Estes homens e mulheres, que se reúnem em segredo, arriscando tudo para manter sua fé viva, são exemplos inspiradores de como a esperança pode florescer mesmo nos terrenos mais áridos. Mas, além das histórias individuais, é crucial refletir sobre o impacto global dessa perseguição. A luta pela liberdade religiosa não é apenas uma questão local, é uma responsabilidade coletiva. Cada um de nós, em qualquer parte do mundo, tem um papel a desempenhar na defesa dos direitos humanos. Precisamos ser vozes para aqueles que não podem se expressar, defender a liberdade de crença e apoiar os que enfrentam a opressão. Neste momento, somos convidados a nos unir em solidariedade com nossos irmãos e irmãs que sofrem. Seja por meio da oração, da conscientização ou do ativismo, podemos fazer a diferença. Cada ato, por menor que seja, contribui para a construção de um mundo onde a liberdade religiosa seja um direito fundamental para todos. Que a luta pela liberdade de crença e pela dignidade humana seja uma prioridade em nossas vidas. Que possamos aprender com a resiliência daqueles que enfrentam a opressão e que, juntos, possamos trabalhar para um futuro em que todos possam adorar livremente, sem medo e com alegria. A mensagem da Bíblia deve ecoar livremente em todos os cantos do mundo, trazendo esperança e luz onde a escuridão ameaça prevalecer. Como é lindo espalhar a palavra do Senhor! Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Caifás escreveu em seu leito de morte. Quebrando o silêncio e reconhecendo quem foi Jesus, você ficará impactado. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.